matrimônio patriarcal, lei, e agora nós iremos tratar sobre a dispensação do Espírito ou dispensação da graça de Deus, na página de número 5, né? Não, 5 não. É verdade. Página número 5. Bom, então vamos. Muito bom. O microfone é bom, hein? É limpo. Muito bom. Vamos lá. Essa dispensação, a sexta dispensação, teve início com a inauguração da igreja no dia de Pentecostes, que exatamente foi em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, com o derramamento do poder que culminou com a descida do Espírito Santo para guiar a sua igreja até o dia do arrebatamento. Ou seja, essa dispensação, se ela começou na descida em Atos dos Apóstolos, então essa dispensação ela já tem quase 2000 anos de existência, ou seja, de história, né? E findará com o retorno de Cristo para buscar a sua noiva. Então, para quem vive nesse período dispensacional, para quem vive na dispensação da graça, nós vivemos com a esperança da volta de Cristo a qualquer hora e a qualquer momento. Então, por isso que esse período ele já tem quase 2000 anos de história de perseguição e o Espírito Santo agindo sobre a igreja nos períodos de tentação, de guerra, e o Espírito Santo dando vitória ao povo, e automaticamente o povo tendo a esperança que Cristo vai voltar, independente de quem era o imperador, independente de quem era o rei, independente de quem estava no governo, independente do tamanho da perseguição que a igreja tivesse passando ou passou pelo período da história. É uma história de 2000 anos já, né? A história cristã. Então, em relação aos outros períodos dispensacionais, é o maior período de oportunidade que Deus está dando para a humanidade, diferente dos outros períodos que nós estudamos anteriormente, tá bom? Então, findará com a vinda de Jesus à Terra, que é o arrebatamento que nós vamos estudar já numa sequência separadamente. Bom, todos nós somos membros dessa geração privilegiada, conhecida como a dispensação da graça, tá? Dispensação da graça. Ela é conhecida da graça. Você pode até marcar aí na sua apostila, dispensação da graça por causa da descida do Espírito Santo, tá? Então, a descida do Espírito do Santo é exatamente o ponto inicial desse período dispensacional, tá bom? Então, através de Atos dos Apóstolos, que nós, que somos igrejas, temos o orgulho de dizer: o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, operando maravilhas de Deus dentro de nós. Bom, a presente dispensação começou na época do Império Romano, no ano 33 depois de Cristo. Bom, é bom calcular as 70 semanas de anos. Em relação das 70 semanas de anos, eu vou ter uma aula com vocês só falando sobre isso, tá bom? Uma aula só falando sobre as 70 semanas de Daniel. Vocês lembram que na introdução da aula, acho que eu não falei, porque eu entrei direto nas dispensações, mas eu vou aqui, já que entrei nesse ponto, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quer entender escatologia? Quer que eu passe... Agora eu não vou dizer assim, a linguagem hoje quer que eu passe os códigos para vocês? Hoje é a linguagem, né? Quer que eu passe o código? Mas na realidade é a chave. Quer que eu passe a chave do entendimento da escatologia? Quer ser um bom entendedor de escatologia bíblica? Quer dizer assim, olha, eu consigo entender escatologia. Então, para entender escatologia, eu preciso entender as 70 semanas proféticas de Daniel. Ou seja, vou até marcar, a chave da escatologia bíblica são as 70 semanas de Daniel. A chave da escatologia bíblica são as 70 semanas de Daniel, capítulo 9. Nós iremos ter uma aula só falando sobre este assunto. Então, se eu quiser ser um bom entendedor, eu tenho que entender as 70 semanas de Daniel, tá bom? Então, eu não vou introduzir muito o assunto, porque nós iremos tratá-la separadamente, porque ela exige, irmã Rosana, uma aula exclusiva só para tratar. Então, na realidade, para tratar sobre as 70, nós poderíamos
falar umas 3, 4 aulas, ou um mês exclusivo só das semanas de Daniel. Olha como era importante. Então, eu vou reservar, depois de falarmos sobre escatologia, das 70 detalhadamente para poder facilitar a nossa compreensão da escatologia bíblica. Então, a escatologia bíblica não é só entender sobre o fim, não é só entender o livro do Apocalipse, não é só entender o livro de Daniel nem de Ezequiel, mas é entender a chave da profecia escatológica, aonde ela iniciou, aonde ela parou e aonde ela vai começar, tá bom? Bom, voltando. A presente dispensação começou na época do Império Romano, no ano 33 depois de Cristo, calculando as 70 semanas de anos, 70 semanas de anos, como 70 grupos de 7 anos. Descobrimos que Cristo nasceu por volta da 65ª semana proféticas de ano, ou seja, 4 vezes 7 é igual a 28, mais 5, que é igual, dá uma média de 33 anos, o período que Jesus nasceu, né? O período do seu ministério terreno. Quando Cristo nasceu, por exemplo, aquele quarto animal terrível, espantoso, visto em Daniel capítulo 7, versículo 7, dominava o mundo. O Império Romano foi, de fato, um terrível em todos os seus aspectos. Jesus Cristo, nosso Senhor, foi morto sobre a força brutal deste terrível poder que dominava o império na época. Por exemplo, o Velho Testamento deixa a Palestina como uma sátrapia persa. O Novo Testamento começa com a dominação romana e no apogeu da sua força. No caso já da profecia de Gênesis, que é o que nós mais estudamos aqui, quando nós estudamos teologia, estudamos desde as primeiras disciplinas, Gênesis capítulo 3, versículo 15, se cumpre fielmente nesse fato aqui do Império Romano, tá bom? Vou pedir para, como nós já estudamos esse assunto do Gênesis 12, vamos pular aqui para... ótimo, aqui vem a plenitude dos tempos. Bom, a próxima dispensação. Falando dessa dispensação da graça, é a dispensação do Espírito. Então, é a dispensação que nós estamos aguardando a volta de Jesus. E é nessa dispensação que vai acontecer o quê? Agora nós vamos para a próxima página. Eu vou vir aqui na apostila e vamos pular aqui para as páginas. Nós vamos para o arrebatamento, tá? Deixa eu ver. Arrebatamento, página 9, por favor. Página 9. É nesta dispensação que vai acontecer o que a igreja tanto esperou, o arrebatamento. Deixa eu pegar aqui na minha página. Arrebatamento, página 9. O arrebatamento. Se eu perguntar para você, sem nós começarmos esse assunto, perguntar para você aqui na nossa aula, o que é o arrebatamento, você poderia definir em poucas palavras? O arrebatamento. O arrebatar. Por quê? Essa expressão, ou esse fato, esse acontecimento, não é mais falado. Pouco se fala sobre essa questão de arrebatamento, como, por exemplo, a questão que é futuro, está relacionado ao que vai acontecer no futuro. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois, pode ser daqui a 1000 anos, não sei o período de oportunidades. O que é o arrebatamento? Concretização da nossa esperança, salvação da igreja. Sim, interessante. Porque quem for arrebatado não vai sentir o dano da morte. Interessante ter tocado nesse assunto, porque a geração que for arrebatada não vai morrer. A geração do arrebatamento não vai morrer. Não. Não, faz o seguinte. Slow motion. Corrige. Vai lá. Muito real. Sim, desaparecendo. No aeroporto de Israel. Gerou muitos rumores. Até de quem era por trás. Mas era uma empresa cristã, alertando. Sim. Gerando espasmos. Porque a partir de agora nós vamos entrar nesse assunto e, na realidade, vai ter as catástrofes, né? Mas primeiro vamos para os termos. É só sinais. Isso são sinais. As catástrofes são sinais. Por exemplo, se eu não... É mais ou menos assim. Se eu não falar que Jesus está voltando, tudo bem. Deus faz as pedras falarem. Deus faz o céu falar. Deus vai fazer a natureza falar. Deus vai fazer a água falar.
Deus vai fazer o vento falar, Deus vai fazer o cosmo todo, as estrelas falarem, o universo falar por si próprio. Exatamente. Tá? Então, se eu não disser que isso tudo são prenúncios da vinda dele, ele mesmo já está anunciando para essa geração, mas a geração acha que o mundo vai acabar. A geração acha que o planeta vai vir, um planeta aqui, vai bater aqui, vai explodir tudo. O pessoal pensa que a Lua vai sair da Terra, a Terra vai explodir, vai vir. As pessoas pensam que essa Terra vai acabar, vai explodir. Mas, na realidade, volto a dizer, nós somos o único povo, Irã, conhecimento do futuro da Terra. E nós sabemos que tudo isso que está acontecendo é prenúncio da volta de Jesus. Filho contra pai, pai contra mãe, guerra, rumores de guerra, rumores de guerra e rumores de guerra. A rumor é o seguinte: vou atacar você, você não me ataca, eu te ataco, eu vou apertar o botão, eu não aperto o botão. Enquanto isso, está todo mundo morrendo de ânsia. Homens cruéis, inimigos do bem, inimigo da verdade, pessoas maledicentes, as pessoas indo em direção à falência total, à miséria total, à decadência moral e espiritual da humanidade, e o mundo caindo é como se ele tivesse, a terra tivesse bêbada, e como ela tivesse pensa para cair, mas a Bíblia diz que antes que qualquer coisa aconteça, um povo escolhido vai ser retirado da terra, vai ser arrebatado e subirá ao encontro do Senhor nos ares. Então, nós somos um povo que temos a consciência do que vai acontecer. E uma das certezas é o arrebatamento da igreja. Quando você comentou aquela palavra, ela falou na introdução algo muito importante, que quem for a geração que for arrebatada não sentirá a morte, não sentirá o poder de morte, porque receberá o corpo glorificado. Então, foi uma boa colocação que você já fez. Aí eu falei assim, se Jesus vier agora, ou seja, se nós formos a geração, e eu não vou ser sensacionalista, não, mas eu vou ter o espírito profético escatológico. Por exemplo, hoje o primeiro-ministro, ele pode ser o último primeiro-ministro de Israel e o próximo ser o Cristo, com tudo que está acontecendo em Israel, em Jerusalém, voltado para lá. Tudo está se funilando, só não vê quem não quer. São sinais, são partículas em todos os lugares que você vê, a falta de amor, tudo são prenúncios que mostram que Jesus está voltando. Só que isso já faz quase 2000 anos, não é por causa dessa guerra. Quando Hitler matou quase 1 milhão de judeus, o povo também, Jesus vai voltar. O povo, antes da guerra e pós-guerra, quando falava em arrebatamento, o pessoal queria que Jesus tivesse, Jesus está voltando agora. Então, cada vez que acontecem guerras no mundo, já são prenúncios. Opa, olha para lá. Olha para Jerusalém, olha para Israel. A qualquer hora e a qualquer momento, algo pode acontecer sobre a terra. E o arrebatamento é de ordem universal. Então, quando ela comentou essa parte muito importante, que se acontecer agora o arrebatamento, nós não vamos provar a dor de sermos ceifados pela morte. Nós seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Então, nessa aula aqui, eu quero tentar ao máximo tratar sobre arrebatamento e conversar com vocês como que pode isso, como será antes disso acontecer, o que nós vamos sentir e os princípios de dores, o que é que reflete para o arrebatamento. Os princípios de dores é uma preparação para o anticristo assumir, porque tem que assumir alguém e dizer assim, eu vou trazer paz sobre a terra, simbolizada pelo cavalo do Apocalipse, capítulo número 6, que é o primeiro cavaleiro que nós vamos estudar depois. Então, é o primeiro. Então, vai ter que trazer paz. E não é uma paz apenas em Israel, mas é uma paz universal. Nunca teve guerra durando tanto tempo como está tendo agora. E é incrível. E levantando nações contra nações, e isso... Exatamente. E um paísinho desse tamanho, ali, se não
não tem como não ser a mão de Deus, do divino. Não existe, não tem como. Tem ruínas, mas Isso, tá lá. mas e os mísseis que todo mundo não caem em lugares que não machuca ninguém, não conseguem atingir, não conseguem Isso destruir. se trata de intercessão. Exato, intercessão. Eu não sei se eu falei com vocês, quando aconteceu o primeiro ataque, durante o período, aconteceu um terremoto no Afeganistão. Morreu, coloca depois no YouTube, coloca no Google. Ninguém fala. Dizem que poderiam estarem liberando exércitos para passar pela terra, para poder atacar. E com o terremoto acontecendo, derrubou, foi tudo, matou, foi um monte de gente. Depois vocês analisem lá para vocês verem como é que pôde. Sim. Vamos falar de 90. Sim. De 90 para cá, quantos primeiros-ministros, governantes de Israel morreram ou sofreram? Eu não lembro. Não. Quantos? Bin Laden, Saddam Hussein, né? Todos que se levantaram. Todos se levantaram. O do Hamas. Caíram. Exato. Todos que se levantaram contra Israel. É. Mas você falou de uma questão aí que é muitas pedras no governo dele para Sim. mas ainda a maior manifestação É um avivamento. pior. Isso é um avivamento. Sim. Aí por exemplo, antes do arrebatamento vai vir um avivamento. E esse avivamento está gerado em um avivamento exatamente de convenções de vidas e pessoas pregando o evangelho. Porque a geração de hoje ela está esfriando de uma forma que não está mais anunciando o Salvador. Exato. Não me envergonho. Não se envergonhar do Evangelho é anunciar exatamente a vinda de Cristo. Pedro vivia sobre a questão da esperança do arrebatamento, da esperança de Cristo. Por exemplo, esperavam Cristo voltar a qualquer hora, amanhã, ao ponto que eles morriam acreditando. Então, a igreja primitiva, em relação a isso, eles acreditavam, eles viviam assim. Ó, Jesus morreu ontem, ressuscitou hoje, amanhã. Então, eles não tinham o dia deles, esse dia como precioso. É lucro acordar. É lucro acordar. É lucro acordar, porque se ele me permitiu eu voltar a viver, se ele me permitiu voltar a dormir e acordar, então eu vou pregar o evangelho. Se ele me permitiu. Então, obrigado, Deus eterno, Criador dos céus e da terra, vou pregar a tua palavra naquilo que foi me dado oportunidade. Aonde foi me dada oportunidade? Às vezes Deus dá uma oportunidade para você ali na feira, ali na fila do INPS, ou numa oportunidade no almoço, ou na oportunidade com uma pessoa, ou na oportunidade numa empresa, ou numa oportunidade na rua, ou na oportunidade com a família, ou numa oportunidade que você tem para falar que Jesus está voltando. Hoje, a partir de hoje, fale para alguém sobre Jesus que está voltando e veja qual vai ser o comportamento dela. Fale assim, Jesus está voltando. Você sabia que Jesus está voltando? Mas calma, vamos aprender bastante sobre arrebatamento para a pessoa, não, mas como assim? Jesus já voltou. Como assim Jesus está voltando? Porque você acredita, mas ela tem fé para isso? Então, como eu vou gerar fé no coração de uma pessoa para dizer que Jesus está voltando? Então, eu tenho que ter muita paixão pela esperança da manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, sobre a esperança do retorno, tá bom? Então, isso é muito bom. Então, vamos aqui dar continuidade aqui ao nosso assunto. Bom, dando continuidade na nossa aula de escatologia bíblica, diz assim, João capítulo 14, versículo 3, virei outra, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai-vos vós também. A esperança que em breve seremos arrebatados por Cristo Jesus é a maior bem-aventurança. Então, quando eu fiz a pergunta para vocês aqui, o que vocês acham do arrebatamento? É exatamente isso. É a maior, pode marcar aí, é a maior bem-aventurança da igreja. Ou seja, é a maior esperança da igreja. Não tem motivo para estarmos aqui se nós não estivermos aqui para esperar a volta dele. Vivemos para isso. Ao ponto que fomos salvos para esperar. Marca essa daí, Irã. Ao ponto que fomos salvos para esperar. Esperar o quê? A volta de Jesus. Ao ponto que o arrebatamento é a maior bem-aventurança. Se tem algo, marque aí
que é uma das maiores bem-aventuranças da igreja. Ou seja, obrigado, Deus abençoe. A maior bem-aventurança da igreja. Quando eu falo maior, literalmente. O arrebatamento da igreja é um evento que transcende as leis da física, ora, conhecida, pois envolve a transformação, eu chamo a sua atenção para isso, que envolve a transformação e translado dos verdadeiros cristãos para junto de Jesus. Esse fato é chamado de grande mistério. Em Coríntios 15, 51, será desvendado por ocasião da vinda do Senhor nos ares. O arrebatamento, ele tem, a gente tem esse mistério, que é a transformação e o translado. Transformação e translado. O que é isso, professor? É a transformação do corpo miserável, é a transformação do corpo corruptível, é a transformação desse corpo material, é a transformação desse corpo material em um corpo imaterial, não sujeito às leis físicas, nem às leis naturais, para depois dessa transformação subir ao encontro do Senhor nos ares, que é o translado. Então, tem o mistério da transformação e o translado. Então, o arrebatamento vai acontecer uma coisa, transformar o corpo em um corpo incorruptível e depois o translado desse corpo subir para o céu. Marque aí, porque não ter esse conceito de escatologia, de arrebatamento, você vai ter problema de compreensão. Por quê? O que é o arrebatamento? Ponto. É uma esperança gloriosa da igreja, tem o translado e a transformação do corpo. Isso eu preciso entender que é um mistério. Sabe por que é um mistério? Agora abra 1 Coríntios capítulo 15, por favor. Coríntios, para quem lê a Bíblia, está depois de 2 Macabeus. Capítulo 15, versículo 51, abra por gentileza. Capítulo 15, versículo 51. 51. Então, essa questão do arrebatamento é um grande mistério. Por exemplo, se eu perguntar para você o que é arrebatamento, para os pentecostais aí que gostam de barulho, aqui é mistério. Aqui é mistério, terra. E eu vou mostrar para vocês. 51 nos diz: eis que vos digo na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Aqui, irmã. Essa é a esperança da igreja. É a transformação dos verdadeiros cristãos para junto do Senhor nos ares. E essa transformação ela é chamada de mistério. Aí ele diz, nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Então, esse mistério da transformação, do arrebatamento, se o arrebatamento acontecer agora, olhem para mim, se o arrebatamento acontecer agora, e os nossos corpos receber a transformação, marque aí, 0,07 do segundo é a transformação, porque será num abrir e piscar de olhos. Pisca aí, pisca. É 0,07. Então é muito rápido. Ótimo. Falando desse mistério aqui, se acontecer o arrebatamento aqui agora, eu preciso de alguns pontos para ser arrebatado. Quando eu falo em arrebatamento, eu falo sobre um povo justo. Em todos os períodos dispensacionais, olha aqui. Agora vamos olhar. Inocência. Deus poupou quem? Teve uma vingança e eles foram poupados de morrer. Morreram fisicamente, mas poderiam ser exterminados, um exemplo. Na consciência, foram pessoas poupadas. No governo humano, foram poupadas pessoas. Na arca, foram poupadas pessoas. Na lei, sempre foram poupadas pessoas. Morria muita gente, mas era muita gente poupada. Deus sempre escolhe um povo e poupa esse povo. O povo remanescente. Sempre tem os escolhidos. Sempre, em todo período dispensacional, teve um povo escolhido naquele período que obedeceu a Deus. O que é a dispensação? Então, nós estamos em 2000 anos de oportunidade.
Então, essa oportunidade ela pode se fechar a qualquer hora, que ela é a graça. Ela se finda com o arrebatamento. Então, qual é o segredo dessa era dispensacional, que é do Espírito? É estar cheio do Espírito Santo até a volta de Jesus. É estar cheio do Espírito Santo, porque ele não deu hora, não deu data, não deu dia, mas ele deu sinais. Os sinais mostrarão que eu estarei às portas para vir buscar a igreja. E ele diz assim, o arrebatamento da igreja é um evento, e esse texto aqui de Paulo escrevendo, ele diz, eu vos digo um mistério. E para Paulo dizer que é um mistério, não saber explicar, não ter diálogo para dizer o que é o arrebatamento e dizer assim, olha, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados se acontecer agora. Mas é um mistério, isso não tem como explicar. Se a trombeta de Deus tocar agora, o que é que vai acontecer com o seu corpo, com a sua roupa? Esse mistério. A sua roupa vai ficar aí agora, se você for salvo? Sua roupa vai, ou a roupa vai ser glorificada também? É os mistérios. A roupa vai também, o óculos vai ficar? Porque eu assisti, quando eu era novo, ficava até dobradinha, arrumadinha, e o sapato todinho. A gente pega, fica confuso, irmão. O pessoal vai pôr filme, vai querer falar de volta de Jesus e faz o arrebatamento acontece, aí eu tô lá, a roupa arrumadinha, o sapato arrumadinho, tudo organizadinho. A roupa que vai ficar... Se a roupa ficar, ela vai ficar, o corpo vai receber uma glorificação. Se você estiver em pé, a roupa vai cair no chão. E esse mistério da transformação e do translado. Então, porque imagina as televisões, que vai desaparecer aí, vamos... Só os pilotos de avião arrebatados, avião. Só os 100 mil, só o Jota. Assim já passou essa conta já. Já. Isso ó. Nos Estados Unidos teve uma época que não podia. Os Estados Unidos já foi quase 100% cristão, né? Então teve uma época que o copiloto tinha que... se o piloto era crente, o copiloto não podia ser. Os Estados Unidos, para não morrer todo mundo. Vai acontecer, os aviões podem cair. Vai cair muito avião. Exatamente. Você não. Você acredita no arrebatamento? Então, meu querido, então, o requisito é que não seja sim ou não, porque se desaparecer um piloto, o copiloto dá continuidade. E na torre, também tem que ter crente e não cristão, porque se a torre desaparecer todo mundo, como é que vai posar? Mas também tem aqui. Sim, e também não tem só essa questão. Acreditar era uma coisa, estar pronto para o arrebatamento. Ele foi arrebatado. Gente, duvida vocês fazerem isso que eu fiz? É incrível! Eu fui fiel. E Deus amado. Não, irmão, aqui não tem como repetir igual, não, viu? Gente, não caí. Olha, não, essa videocacetada não. Até peguei o que eu estava falando. Que era que eu estava falando? Não adianta nem. Não adianta também só acreditar. Você tem que estar preparado, senão também você não vai. É igual. Por isso que existe uma simbologia, tá? Aqui antes, nesse mistério aqui da transformação. 2 estarão no campo. Um será tomado e o outro deixado. Campo é lugar de trabalho. Então, isso também fala do campo de trabalho que nós poderemos, tá? Estar trabalhando junto, com o mesmo foco, com a mesma visão, mas um vai e outro. Ao todo. Sim, Então, sim. né? Senão, inclusive, ele mesmo disse, a minha palavra é de geração em geração. Então, não caberia, se fosse escrever tudo, 66 livros é só um manual, um guia, entendeu? Não caberia nos livros da Terra. Então é a imitação de imagem, né? Para crer, ler, Sim, saber na totalidade. sim, Até lá maior. exatamente. Para outras pessoas. Transferir. Isso, exato. É transferir o que você recebeu de graça. É transferir para outras pessoas, para que elas não sejam julgadas, até mesmo que você não seja e eu, culpadas pelo sangue daquela pessoa que passou pela sua mão e você não fez o anúncio de Cristo para ela. Uma outra avaliação. Eu? Não. Tem alguma coisa errada. Ele não deveria me aceitar. Eu não me aceitaria. Essa, para mim, é a maior manifestação do poder. É verdade, verdade. Por isso que, para Deus, quanto pior, melhor.
Não. Ela vai passar por princípio de 2, que eu nem tenho experiência para falar isso para você, porque você já teve filhos. Mas imagina o princípio antes de você ter seus filhos de dores de parto. As dores antes do filho nascer. Então, a igreja passará por esse aperto para testar os fiéis. Entendeu? Então, é como se fosse balançar a figueira só para permanecer os verdadeiros. Os que ficarem em pé, tá bom? Então, isso é muito importante. Eu estava falando sobre... Perguntou aqui, foi Irã. Eu estava falando sobre... Aí ela fez uma pergunta lá. Bom, aí eu falei sobre 2 estarão na moinha. Moinha era onde se esmiuçava o trigo. E trigo é um símbolo da palavra de Deus. Também fala da igreja. 2 estarão na cama, casal. E aí vai. Esse simbolismo aqui, se a gente for fazer uma matemática, dá 50%, né? Mas vocês vão querer conversar lá no céu, bater um papo, falar sobre as coisas que aconteceram. Porque os 2 na cama, né? Eu dou até um vídeo de arrebatamento. Sério? Esse é emocionante. Quer contar? Não, acabou. Sim. Era arrebatamento, mas quando eu olhei você do lado, eu falei, não é agora não. Essa é uma Isso é sério, hein? Essa é a maior manifestação do poder. Alguém que isso é sério. Como diz um amigo meu, isso é grave. Verdade, verdade. Então, é verdade. 2 pontos para passarmos para a próxima. Transformação e translado. Então, o arrebatamento vai acontecer dois fatos. Primeiro, ao mesmo tempo, a transformação e o em 7 milésimos tudo isso vai acontecer para todos os mortos e vivos desde a fundação do mundo até o dia do arrebatamento. Então será um glorioso dia. Jones. O 50... Espera ainda, viu? O 15... Isso. Então vamos... Nem todos dormiremos, todos seremos transformados. Está falando de um povo. Você está lendo qual, Irã? 15:51. Agora, agora vamos, já que você começou, vá para o 52. Em um momento, piscar de olhos, ante a última que a trombeta soará, os mortos serão incorruptíveis e nós seremos... Opa, para! Né? Exatamente. Isso que ele fala, seremos. Isso. Por isso que está aqui, a ressurreição aqui, esse corpo aqui é um corpo incorruptível. Ah, tá. Eu falei assim. Mas vamos ainda no 52. E os mortos aqui, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Esse transformados aqui, que é o mistério dos que estão vivos. E os mortos ressuscitarão, né? E nós seremos transformados, e os mortos ressuscitarão. Então, todos mortos, desde Adão até o momento do arrebatamento, todos serão ressuscitados. E nesse processo de ressuscitados, vai acontecer a transformação e o translado. Ressurreição, transformação do corpo incorruptível e o translado para o céu. Não vamos chegar lá ainda não, vamos contar aqui, porque quando ele for, antes de nós chegarmos no céu, tem as bodas, a entrega dos galardões, para depois irmos. Então vamos dar continuidade aqui. Está claro aqui? E nós seremos transformados. E nós seremos transformados. Essa é um mistério que Paulo diz no capítulo 15, no versículo 51. Isso aqui é um mistério, esse acontecimento aqui. O versículo 54, pode continuar? 53, Irã, por favor? Porque é necessário que é mortal. Olha que versículo lindo. Isso aqui é Paulo falando, tá? Isso aqui é Paulo falando. Porque convém que o corruptível se revista de incorruptibilidade. E o que é mortal se revista de imortalidade. Esse aqui, ele já está tentando explicar um pouquinho a transformação, o translado e o arrebatamento do corpo de quem está morto e vivo. O mistério da transformação do corpo. Agora nós vamos para o 54, Irã.
E quando este corruptível... Isso, só antes de você ler aqui, um pouquinho. Ele está falando do corpo, tá? Olha como ele já entra, olha como ele já fala aqui no 54. Pode continuar de novo. E quando estiver isto que é mortal, tiver imortalidade... Ponto, stop. Ele está falando exatamente no momento do arrebatamento acontecer. E o meu corpo for revestido da incorruptibilidade. A incorruptibilidade é o que, gente? É o que vai acontecer. É por isso que vai acontecer o arrebatamento com o translado. O meu corpo não vai ser mais um corpo físico, um corpo humano. Não vai estar mais. Exatamente, nós vamos subir, o nosso corpo vai subir ao encontro dos ares e nada vai impedir de subir, não é uma laje, não é nada, de subir ao encontro do Senhor dos ares. Nem demônio vai impedir você subir. Nada vai impedir quando isso acontecer. Vírgula, né? Agora dê continuidade, por gentileza. Cadê o teu poder sobre os justos? Morte. Cadê teu agredante? Você foi tragada, morte, pela incorruptibilidade no momento da ressurreição. Porque milhares de pessoas vão ter o privilégio de entrar no céu sem nunca terem morrido. Isso é sensacional, glória a Deus. Isso é sensacional. E Paulo diz, cadê a morte, a tua vitória sobre esses tais que foram transformados? Porque você fez pecar Adão, Abraão, Isaac, Jacó, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Mateus, Marcos, fez todos pecarem. Esses todos morreram. Morte. Mas esse povo que foi arrebatado aqui, a morte não teve poder de tragá-lo. Aqui é exatamente o poder da ressurreição, da incorruptibilidade. Você consegue falar essa palavra? Vê aí. Falem aí. Imagina vocês pregando essa palavra aí. Meus irmãos e meus amigos, oh, aleluia, quando o arrebatamento acontecer, nós seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor dos ares num corpo incorruptível, revestido de incorruptibilidade. Não, eu estou só acelerando. Ai, meu Deus do céu. Pouco se fala sobre isso aqui, gente. Ai, Jesus. Ai. Meu Deus do céu. Vamos lá. É verdade. Bom, qual é o próximo? Qual é o próximo texto, perdão? Aqui, interessante, que aí ele dizia, então cumprir-se-á a palavra que está escrito, tragada foi a morte na vitória. Glória. Agora, você pode ler? Faça a narração aí do 55. Não, qualquer um. Você que está na... Cadê vocês aí? Então, vou dar 10 só para quem está lendo, né? Vai. Não, stop. Onde está, ó morte, o seu agrilhão? Porque o que impede as pessoas... Senhoras e senhores aqui que estão aqui comigo nessa aula, o que vai impedir as pessoas de serem arrebatadas? O agrilhão da morte, o pecado. Aí Paulo está dizendo, cadê, ó morte, a tua força? Cadê, ó morte, o teu poder? Cadê, ó morte, a tua vitória? Tragada foi a morte na vitória. O agrilhão, aí ele diz, onde está o inferno? Dependendo da tradução. Onde está o inferno? A tua vitória sobre esse mistério do arrebatamento. Onde está a tua vitória? Pode ler o 5:6, por favor. O ano da morte, mas a graça de Deus dá a vitória. 58. Portanto, amados, nada os abate, sejam dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho... Glória a Deus. Sensacional. E ele ainda pede para que, olha, o Senhor vai voltar, vai arrebatar a sua igreja, vai levar. Fiquem tranquilos, trabalhem, permaneçam firmes e constantes na obra do Senhor. Aí ele ainda permanecer firmes. O agrilhão da morte é o pecado. Isso aqui dá para vocês depois tirar uma mensagem sobre esse assunto aqui. Esses textos que nós lemos aqui, dá uma mensagem
Poderosa, tá? Fidedigna. Fiz uma reflexão. Fale. A nossa morte, a vitória chegou. A morte para os viventes. E finalizando as colocações, inspiradas, Paulo dá um brado de vitória. Verão? É maravilhoso poder ler escrito, não apenas pelo conteúdo teológico, mas pela confirmação da obra da salva pelo Pai e pela fé no mundo. Ao apresentar 58 convicções sobre o que somos e no que seremos transformados, Paulo nos enche ainda mais de esperança de que a morte não tem mais domínio sobre nós e perdeu o seu poder sobre aonde está você, ó morte. Você ficou no passado, pois vivemos um presente liberto de suas algemas e correntes do pecado. Acabou para você, desde quando ele declarou. Está consumado. Somos livres pelo sangue e seremos amados eternamente em corpos incorruptos. E para isso já damos esse. Portanto, meus amados, permanecei firmes e que absolutamente nada vos dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes que no Senhor todo o vosso trabalho jamais. Amém. Manda no grupo para nós, tá bom? Glória a Deus. Sensacional. Manda no grupo para nós, tá bom? Bom, vamos dando continuidade aqui. Vamos aqui à definição do termo, a terminologia dessa palavra arrebatamento, tá bom? A palavra arrebatamento, conforme o dicionário de língua portuguesa Michaeli, significa arrancados com violência, significa rápido. Em Tessalonicenses 1 Tessalonicenses 4:17, a palavra arrebatar tem o sentido de erguer, retirar furtivamente, transferir, mudar de lugar. Então, o arrebatamento da igreja é o translado sobrenatural dos santos da terra para o céu. É esse translado. Ora, a igreja é simbolizada como a esposa preparada pelo Espírito Santo para o encontro com o esposo. Efésios capítulo 5, 25 e 27. Agora tem uma palavra chamada... essa aqui, eu preciso que vocês marquem, que é a parousia e a epifaneia. Tá aí? Marque aí. Que é isso? O que significa isso? Marcou essas duas palavras gregas? Bom, essas palavras parousia e epifaneia são palavras gregas, mas encontradas no Novo Testamento, relativas à segunda vinda de Jesus Cristo. Parousia quer dizer presença, quer dizer chegada, quer dizer rápida, quer dizer visita. E ocorre nas Escrituras 24 vezes a palavra parousia, tá? Para descrever o retorno de Cristo em referência ao arrebatamento da igreja. Então, olha como é interessante essa palavra em grego. Como existe a presença, chegada, visita dele, da parousia. Agora, em 1 Tessalonicenses 4:17, já o termo epifaneia significa já algo, manifestação, já quer dizer ver a luz, já quer dizer resplandecer, epifaneia quer dizer brilhar. Então, refere-se à segunda fase da vinda de Cristo, quando ele voltará na terra visivelmente com a igreja. Ponto. Opa! Então, vamos aqui para duas coisas interessantes. Então, a parousia é o arrebatamento, é o rápido. Aí você fala, mas a epifaneia não é também? Não, a epifaneia não é o arrebatamento dos salvos. Parousia ele é exatamente, quer dizer, a chegada de Cristo, o arrebatamento, a retirada do povo. O evento é a manifestação do evento de Cristo na tirada dos salvos da terra. A epifaneia é depois de 7 anos, que é a revelação total, em que todo olho verá. Por isso que a epifaneia, olha o significado da epifaneia. Manifestação, luz, brilhar. Essa é a segunda fase, porque a vinda de Jesus, ele veio uma vez, e a segunda vinda de Cristo
ele virá uma vez em duas fases. Perguntas? Por isso que a epifaneia é bom entender. Sim, porque a parousia é o arrebatamento e a epifaneia é a revelação. Então, Jesus virá a segunda vez, mas em duas fases. Uma fase arrebatamento e a segunda fase em que todo olho verá com toda a igreja depois da grande tribulação. Eu não vou entrar na grande tribulação, porque nós vamos falar só uma aula só de grande tribulação. Perguntas sobre parousia e epifaneia. Quando é que vai? Agora, pode acontecer agora, a qualquer hora, a qualquer momento. Temos que estar preparados. Isso. É ruim quando alguém fala assim na igreja. Olha, estava cheio? Vocês já acharam que era, né? É rápido. A parousia é o rápido, é o rapere, é o veloz, é o imediato, é o arrebatamento. Quando arrebatar, a igreja vai ficar. É no piscar de olhos, 7 milésimos do segundo. É parousia. Aí, mas os dois são a vinda de Jesus. O que diferencia dessas duas palavras gregas usadas no Novo Testamento é que um é o arrebatamento da igreja e o outro é a vinda de Cristo também com toda a igreja. A igreja é arrebatada, Jesus vem até os ares e arrebata a igreja, ele vem e arrebata, e a segunda etapa, 7 anos depois, ele vem para destruir o anticristo, a besta e o falso profeta, 7 anos depois, que nós vamos estudar. Sim, um corpo glorioso no céu, e aí como é o nome? Grego, epifaneia. Por isso que eu falei, marca aí, grava aí, que são duas que são importantíssimas para o entendimento. Porque na hora que perguntar para você se Jesus vai voltar, vai. Mas como? O arrebatamento. Para quem é o arrebatamento? Para os salvos. Ok? E nesse período que a igreja estiver lá em cima, quanto tempo vai ser? 7 anos. O que vai acontecer aqui na Terra? 7 anos de grande tribulação. Depois de 7 anos vai acontecer a epifaneia. Jesus virá na revelação total, com todos os seus santos. Aí é um símbolo do Apocalipse, do cavaleiro, que ele virá montado num cavalo branco e na sua manta manchada, salpicada de sangue, e escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o que acontece? A maioria de nós nos confundimos com parousia e epifaneia. Agora, eu sabia, para mim era uma acabou, Davi, mas não essa parte. Entendi. Igreja. Entendi. Então, é mais ou menos assim, ó. Deixa eu só. Essa cadeira é uma benção, né? Eu vou arrumar, se Deus quiser. Nós vamos... É 100 quilos. Aqui nós temos a igreja, tá? Aí acontece. Aqui nós temos a igreja, cruz de Cristo, e aqui, a partir daqui, acontece os 2000 anos. Aí vamos acontecer que a igreja ela é arrebatada agora, tá bom? Aí ela sobe ao encontro do Senhor dos ares, vai para o tribunal de Cristo para ser julgado as obras, só que os que não são salvos vão continuar aqui na terra. Ele virá nas nuvens, Jesus não descerá, por isso que é invisível. 7 anos depois, ele desce na revelação total, exatamente, para que todo olho verá. Nesse período aqui de 7 anos, é dividido 3 anos e meio aqui. 3 anos e meio e 3 anos e meio. Esses 7 anos aqui, que será a grande tribulação, que acontecerá aqui, nesse período aqui. Ó. Jesus virá no final da grande tribulação, com toda a igreja que foi arrebatada. Aí aqui ele destrói a besta, o falso profeta, lança no lago de fogo e, a partir daqui, ele implanta o milênio. A partir daqui, tá bom? Então... Não, pode ir que eu já... É assim, deixa eu fazer mais aqui. Eu vou fazer então só aqui, ó. Aqui nós temos a igreja, período da igreja que nós estamos, tá? E a igreja aqui, ela foi arrebatada ao céu, certo? Aí aqui ela participa do tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Para receber as coroas, tá? Aqui é o arrebatamento. Arrebatamento. Aqui é o arrebatamento. Esse período aqui é um período de 7 anos. Esse período entre o arrebatamento e a igreja de Jesus aqui, que foi arrebatada, esse período até aqui, aqui é o final aqui tem
bodas do Cordeiro. Bodas do Cordeiro. Todos vão participar da ceia. A segunda vinda de Cristo, ela vai acontecer aqui 7 anos depois, tá? 7 anos depois que isso aqui aconteceu. Aqui na Terra, nesse espaço aqui, tá? Ele é dividido em 3 anos e meio e 3... Isso, exatamente. a igreja, os arrebatados vão estar no céu, nas bodas do Cordeiro, no processo, que eu ainda vou explicar aqui. Estou só antecipando para poder ficar mais fácil. E nesse período aqui, por exemplo, da grande tribulação, aqui é a grande tribulação. É a grande tribulação. Aqui é a grande tribulação, que é um período de 7 anos. Só que esses 7 anos é dividido em 3 anos e meio e 3 anos e meio. Aí você fala, por que é dividido? Porque no Apocalipse, capítulo 6, o primeiro cavaleiro simboliza aqui a falsa paz. A falsa paz. Então, o cavaleiro de Apocalipse 6 simboliza o cavaleiro da falsa paz. Então, esses 3 anos aqui e meio, o anticristo vai assumir para resolver o cataclisma que o mundo vai se encontrar e ele vai trazer paz. Mas não é uma paz, é uma falsa paz. Porque ele vai trazer paz para o mundo inteiro, pós o arrebatamento. Porque o mundo vai virar uma catástrofe depois do arrebatamento. Imagina aí 2 bilhões de pessoas desaparecendo do globo terrestre. Então vai virar uma catástrofe, em meio a guerras e tantas outras coisas, com o arrebatamento. Aqui é o rápido, ele ficará nas nuvens, e aqui ele descerá, é chamado de revelação total de Cristo, onde todo olho verá. Aí, a partir daqui, ele destrói o anticristo, a besta, o falso profeta, lança eles no abismo, lança a besta, a trindade satânica no abismo, e a partir daqui ele implanta Jesus, o milênio, que é o reino de Deus na Terra. Aqui a Terra vai ser restaurada semelhante ao jardim do Éden. Vamos lá. Dúvida? Meu Deus do céu, vou ter que dar um tchan nessa. Vamos lá. Bom, então, qual é o nome da palavra, das 2 palavras? Epifaneia. Então, a epifaneia aí, quando acontece aqui a epifaneia? A epifaneia é aqui ou é... A epifaneia é aqui. E aqui é... E aqui é... É melhor falar. Esse período aí de 3 é um período bom. Porque Deus está dando outra vida naquele caso. Verdade. Ela fez uma... Eita, estão me colocando no aperto, rapaz. Porque aí me apertar. Isso, olha, irmã, você quando começa a virar teóloga, pronto, viu? Fala, irmã, tá certinha. Eu vou dar eu vou dar a resposta teológica, não vou sair mas você tá certinha com a pergunta que você está fazendo, dentro daquilo que você está aprendendo. Por favor, tá certinho, vai. Eu estou só te comentando porque você vai fazer eu dar uma resposta que a maioria não acredita, mas dentro daquilo que nós estamos aprendendo, nós estamos com mais um período, mais uma dispensação. Deixa ela falar logo, ué. Tá vendo? É, na realidade, mais uma dispensação. Não, desculpa. Vai. 3 anos. Nesse período aí é um período em que, realmente falou, aquela sentiu, né? Sim. Esse período aí vai aparecer. Sim. Você vê mais vendida ilusão. Porque é esse período mais. Só 3 anos e meio depois. 3 anos e meio depois. Eu não vou entrar na grande tribulação agora, porque nós estamos no arrebatamento, tá bom? Desculpa. Assim, para mim não entrar tanto. Mas o que acontece? Dificuldade para virar nessa cadeira, você não tem noção. Aqui, esses 3 anos e meio não vai acontecer nada. Isso, de falsa paz simbolizada pelo cavalo branco do Apocalipse, capítulo 6. A grande tribulação mesmo vai acontecer aqui. Todas as guerras vão acontecer nesses 3 anos e meio aqui, Ao ponto que a Bíblia diz, se Deus não tivesse abreviados esses dias, não se salvaria ninguém por causa da oportunidade. Se a tribulação começasse aqui, não se salvaria ninguém aqui. Mas vamos para outro assunto, porque vocês já estão perguntando lá na frente. Vamos continuar parousia e epifaneia.
Tá claro aí? Então isso aí é legal ter esse discernimento, porque facilita no estudo. Bom, ok. Então aqui na realidade o termo epifaneia significa manifestação, virluz, já falamos, com a igreja. Bom, é a volta pessoal de Cristo, epifaneia, à terra, que acontecerá como uma manifestação visível e gloriosa. Segundo Tessalonicenses 2:8. Esse precisa ser lido, gente. Epifaneia. Eu não quero participar do epifaneia. Aham. Glória. Tá bom, fica à vontade. Tá bom, vai com Deus. Aí tudo bem? Tá bom. Fique em paz, tá? Rosana. Fiquem na paz, pessoal. Amém. Deus te abençoe lá. A gente se fala, professor. Amém. Obrigado. Deus te abençoe lá, viu? Vamos lá. Continuando. Sobre a volta pessoal de Cristo. É a segunda carta de Tessalonicenses 2:8. A volta pessoal de Cristo à terra, que acontecerá como uma manifestação visível. Epifaneia. Vamos lá? É a segunda. 2:8. Pode ser o 8 e o 9. Gente, eu não vou ler mais, vou só falar com vocês. Vocês viram que interessante aqui, ó, 8. Será revelado em mim o que o Senhor desfará pelo espírito da sua boca, pelo esplendor da sua vinda. Pelo esplendor da sua vinda. É sensacional. Vamos lá. Então, epifaneia é o termo que especifica a volta de Cristo sobre a terra, no mundo mais direto, porque diz respeito à sua manifestação pessoal da vinda visível ao mundo. A diferença entre os dois eventos da segunda vinda de Cristo, por exemplo, quanto ao arrebatamento, Cristo virá sobre as nuvens. 1 Tessalonicenses 4:17. Sobre as nuvens. E será de modo invisível e repentino, porque virá para os seus santos nos ares. E em relação à manifestação pessoal de Cristo na terra, ele virá com as nuvens de modo visível e com os seus santos. Colossenses 3:4, Apocalipse 17:14, 19:7 e 9. No primeiro evento, ele arrebatará a igreja no abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15, 25 e 52. Esse arrebatamento acontecerá antes que o anticristo venha e instale o seu domínio sobre a terra. O segundo evento da volta de Cristo acontecerá no final da grande tribulação, quando ele virá para aniquilar o domínio do anticristo e também instalar o seu reino milenar, ou o milênio. Bom, agora é a pergunta: quem participará do arrebatamento? Quem são os participantes do arrebatamento? Vamos ver se eu e você estamos inclusos. Vocês não estão inclusos? Eu quero participar. Não quero. Epifaneia não é para mim. Eu faço parte da parousia, do rápido, do rapere. Bom, primeiro, Cristo virá buscar a sua igreja. Lembra quando nós estudamos eclesiologia? A Bíblia nos diz que Cristo mesmo descerá para arrebatar a igreja eleita, porque o mesmo Senhor descerá do céu. 1 Tessalonicenses 4,16. Paulo dá ênfase ao senhorio de Jesus Cristo, conquistado, isso que ele conquistou no Calvário, quando ele diz: o mesmo Senhor, não é outro não, é o mesmo Senhor. Os vivos em Cristo e os mortos salvos receberão a ordem e o comando do próprio Senhor Jesus Cristo. O mesmo Senhor dará a ordem. Segundo, com a voz do arcanjo ou com a voz do anjo. 1 Tessalonicenses 4,16, que nos diz: a tradução do texto foca em divergir na forma e em anular, mas não anula o fato. O texto de Daniel 12:1 indica que o arcanjo Miguel participará do evento da segunda vinda de Cristo, muito especialmente da Epifaneia, quando Cristo, rodeado dos exércitos celestiais, descerá sobre a terra no Monte das Oliveiras. Então, a Epifaneia, ele descerá sobre o Monte das Oliveiras, na Jerusalém. Porém, no evento do arrebatamento da igreja, a participação do arcanjo será efetuada pela voz do comando e chamamento, a qual será ouvida apenas pelos... Então, esse arcanjo soará a trombeta. Então, tem um outro acontecimento antes do arrebatamento, que é ouvir a trombeta. Só quem ouve, sobe. Não, aqui eu estou falando do...
Não, mas eu estou falando não, eu estou falando no arrebatamento. No arrebatamento. No arrebatamento. Tá bom? No arrebatamento, quem vai ser arrebatado, tá? Então, nesse momento, no toque da trombeta, por exemplo, todo mundo. Isso porque o que acontece? Imagina se a trombeta tocar agora. Tem uma coisa. Vamos aqui que toque a trombeta agora, certo? Vamos ser prático aqui. Isso, calma. O que eu quero. Calma. O que eu quero dizer é o seguinte: pode acontecer que você ouça, eu não ouça, você ouça, ela ouça e ela não ouça. Talvez você ouça e ela não ouça, ela ouça e ele não ouça. Que é o. Exatamente. Exato. Isso. Exato. Exatamente. Então, o julgamento é para não salvos. Então, se você tiver, nesse momento, tiver com algo que você não vai fazer parte da salvação, você não vai subir. Ou seja, você nem vai escutar o toque da trombeta. Mas você vai saber, por exemplo, você vai chegar, se você tiver seu esposo, marido, uma família e tal, que foi arrebatado, você não ouviu a trombeta, mas você vai ver as pessoas que desapareceram ou o anúncio na TV. Jornal. Desapareceram mais de 2 bilhões de pessoas em todo o planeta Terra, ninguém sabe o que aconteceu. Atenção, manchete. No Brasil desapareceram tantos milhões de pessoas, tal. O que é que vai acontecer com nós que estávamos na igreja, mas não estávamos salvos? Vamos entrar, irmã Rosana, em pleno pavor e desespero, porque nós vamos saber o que vai acontecer. Vão dizer que levaram para outro planeta, vão dizer que os ETs levaram esse povo, vão dizer que houve um vírus e vão criar um monte de coisas. Os alienígenas levaram esse povo, vão criar tudo. E os cristãos vão dizer, isso é o arrebatamento. Isso foi o arrebatamento. E muitos que vão saber que é o arrebatamento vai falar. Aí, meu amigo... Vamos chegar na igreja, aí se chegar na igreja, aí vão chegar na igreja, todos os cristãos vão para a igreja. Você vai saber quem subiu e quem não subiu. Que o primeiro lugar vai se procurar daqui. Você vai procurar e falar, meu Deus do céu, cadê o Silvio? Aí vou saber se os irmãos estão. Vai procurar o horário do culto, vai chegar, se a igreja abrir, porque o pastor... De novo, gente! Eu gosto de apontar. Jesus! Ainda bem que o dedo é maior que o copo. Ai. Então imagina na hora que a pessoa chegar com desespero lá na igreja e não tiver ninguém. Ou tiver alguns irmãos que falar, mas cadê o irmão tal, aquele que eu achava que... O arrebatamento vai ser um momento de muita surpresa. Mas Deus falou para me ficar, para ensinar vocês e para mim. Vai ter a segunda chance. Vamos dar continuidade. Eu subi. Eu também. Lembra-te de mim. Olha só, lembra-te de mim. Olha, sei o que é nós que temos que lembrar dele, senão a gente fica. Bom, vamos lá. Os mortos e os vivos que estão em Cristo, 3, ouvirão a voz do chamado da trombeta do Senhor pelo arcanjo, instantaneamente, como no abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Estarão na presença do Senhor nos ares em corpos glorificados. Assim, ó. Imagina, irmãos, eu lembro de uma história, eu já contei para vocês, eu vou contar de novo. Carlos IX jogava os corpos dos cristãos no mar e dizia, quero ver vocês ressuscitar, quero ver. Carlos IX jogava e dizia, quero ver vocês ressuscitar. Aí dizia, vai vir um peixe, vai comer o corpo dele, quero ver ele ressuscitar. Depois vai vir outro peixe, vai comer o peixe e comer o corpo do crente, quero ver aquele crente ressuscitar. Depois vai vir outro peixe, vai comer o peixe, comer o peixe, que comer o peixe e comer o corpo do crente, quero ver aquele crente ressuscitar. Depois vai vir outro peixe, vai comer o peixe, que comer o peixe, que comer o peixe, que comer o peixe, que comer o peixe e o corpo daquele crente, quero ver aquele crente ressuscitar. Depois vai vir uma baleia, aquela baleia vai comer aqueles peixes, que comeu o peixe, que comeu o peixe, que comeu o peixe, que comeu aqueles peixes, que comeu todos aqueles peixes, que comeu aquele corpo do crente, que quero ver aquele crente ressuscitar. Depois vai vir um pescador, pesca a baleia, como as partes da baleia, aquela baleia que... pescador que pescou a baleia, comeu a baleia, aquela baleia comeu o peixe, que comeu o peixe, que comeu o peixe, comeu o peixe, comeu o peixe, e comeu o corpo do crente, quero ver aquele crente ressuscitar, ele dizia, no alto mar. Aquele pescador morre, desaparece, é enterrado, depois de 100 anos, as cinzas e negridos, não tem mais nada dele, pó no corpo. Aquele pescador que comeu a baleia comeu
peixe, que comeu peixe, comeu peixe, comeu peixe, comeu peixe, que comeu peixe, que comeu peixe, que comeu peixe, que comeu o corpo daquele crente que foi jogado em alto mar. Aí eu pergunto para vocês, o que é isso? Mistério que Paulo falou. No dia do arrebatamento, Deus vai requerer cada cinza de negrido do corpo daquele cristão, não importa onde ele esteja. Eu nem sei o que vai acontecer com aquele rapaz, com aquela pessoa que estiver com o corpo de um crente, ou então com o coração de um arrebatado. Imagina, você fez o transplante de um irmão que era santo. Vai, o seu corpo... eu nem vou entrar nesse assunto. Imagina se você tiver com o coração transplantado e era de um cristão. Eu nem vou entrar nesse assunto. O corpo vai transformar, o cara vai morrer. Como é que vai ficar com aquela pessoa?